Palmeiras. A fundação do antigo Palestra Itália ocorreu em 26 de agosto de 1914, na cidade de São Paulo. A ideia central da fundação era de que esse time de futebol conseguisse reunir a colônia italiana que havia imigrado para o Brasil. Ainda que houvessem alguns clubes na cidade que representassem regiões específicas dos antigos principados italianos, o Palestra Itália surge com o significado de representar a unificação do país de origem desses imigrantes, fato ocorrido apenas no final do século XIX. Com essa proposta, o clube conseguiu inclusive o apoio do consulado italiano. Logo em 1916, o Palestra disputa seu primeiro campeonato oficial paulistano. No ano seguinte consegue o vice-campeonato, revelando que um novo time da capital paulista era bastante competitivo. Em 1920 o estádio Palestra Itália é comprado e modernizado na década seguinte, tornando um modelo de segurança para os torcedores. A modificação do nome de Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras ocorreu em função de motivos políticos. No auge da Segunda Guerra Mundial, com o ingresso do Brasil na base aliada, determinou-se que nenhuma instituição poderia ter em seu nome qualquer alusão aos países inimigos. Nesse sentido, assim como ocorreu com o Cruzeiro, time de Minas Gerais, o Palestra Itália da cidade de São Paulo também foi pressionado, sendo ameaçado de ter sua sede cassada e o seu time ser excluído do torneio então vigente. Atualmente, o Palmeiras é um dos maiores times do futebol brasileiro. Corinthians. Não é de hoje que o Corinthians é um time popular. Foram operários do bairro do Bom Retiro, bairro popular da cidade de São Paulo, que se uniram para fundar um time de futebol. No dia 1 de setembro de 1910, o Sport Clube Corinthians Paulista. A ideia era disputar um campeonato de várzea na cidade, já que o campeonato oficial permitia apenas que times elitistas participassem da disputa. Em 1913, a Liga Paulista de Futebol, o campeonato oficial, permitiu o ingresso dos times de várzea na disputa do torneio. Nas décadas de 20 e 30, o Corinthians não apenas era considerado um dos grandes times locais, como também conquistara muitos títulos. Ganhou os campeonatos em 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938 e 1939. Ou seja, o antigo clube de várzea conseguiu 9 vitórias nas 2 décadas. Nesse momento o Corinthians já se estabelecia como um grande time, proporcionando treinamento para times de base. No entanto, a década de 40 foi um período de jejum em títulos. Já os anos 50 foram de volta por cima para a equipe. O clube renovou o time, mesclou jogadores experientes com jogadores de base e ganhou muitos títulos. O Campeonato Paulista em 1951 e 1952. Torneio Rio, São Paulo em 1950, 1951 e 1952. E a primeira conquista internacional do clube, a Pequena Taça do Mundo em 1953. Após esse período de conquistas, seguiu mais um longo período de jejum, mesmo com Garrincha passando pelo clube, e com Rivelino se tornando ídolo no Corinthians. No entanto, em 1977 o Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Paulista, auxiliado pela contratação de Palhinha. Logo em seguida, o Timão contratou Sócrates e Birubiru, jogadores que fizeram parte de um momento histórico de todo o futebol brasileiro. O início da década de 80 foi terrível para o Corinthians. Tanto que a diretoria e o presidente do clube na época, Vicente Mateus, foram afastados. O novo presidente do clube escolheu Adilson Monteiro Alves, sociólogo, como diretor da parte de futebol do clube, que tinha o hábito de ouvir as opiniões dos jogadores. Todo esse contexto serviu para alicerçar a democracia corintiana. Com 2 jogadores extremamente politizados, Sócrates e Vladimir, todas as decisões referentes ao futebol profissional eram tomadas coletivamente, por votação, de modo a respeitar a vontade da maioria. A tomada de decisões era definitiva, abrangendo desde o tempo e o local das concentrações até quais seriam as novas contratações para o clube. Além disso, os jogadores utilizavam estampas nas camisas com dizeres em prol da abertura política como diretas já e voto direto para presidente.
A democracia corintiana conquistou 2 campeonatos paulistas, 1982 e 1983. Infelizmente, as decisões de tipo coletivo ruíram entre 84 e 85, dando abertura para o antigo tipo de comando do time ao técnico. Além disso, os times brasileiros já começavam a se espelhar no modelo de organização dos times europeus, colocando ponto final nesse momento histórico do futebol. Santos. A fundação do Santos Futebol Clube se deu em 14 de abril de 1912, incentivada por 3 frequentadores do Clube Concórdia, que estavam interessados na prática do futebol. Logo em seguida, foi nomeada a primeira diretoria do clube. O primeiro jogo disputado pelo Santos aconteceu no mês de junho do mesmo ano e foi um amistoso contra uma união de jogadores locais, vencido pelo Santos por 2-1. No entanto, o primeiro jogo e vitória oficiais aconteceriam apenas em 15 de setembro, contra o Santos Athletic Club, hoje chamado Clube dos Ingleses, pelo placar de 3-2. Logo no ano seguinte, o time começou a disputar a Liga Paulista de Futebol, mas passou anos conquistando pequenos títulos até que, em 1955, o time se consagrou campeão paulista, inaugurando uma época de muitas glórias para o clube. Esse período tornou-se ainda mais especial no ano seguinte, quando Pelé passou a integrar o time principal. Logo, a fantástica equipe santista conquistou não apenas o futebol nacional, mas também o mundial, chegando a vencer, inclusive, o Mundial Interclubes. O início da história do São Paulo Futebol Clube, SPFC, se deu em função da história do Clube Atlético Paulistano. Este sempre foi um clube de peso na cidade de São Paulo, mas não era a favor do profissionalismo que o futebol estava adotando. O resultado foi que alguns jogadores do Paulistano migraram para um outro clube, a Associação Atlética das Palmeiras, que possuía um estádio próprio, mas que estava com muitas dívidas. Foi essa fusão que deu origem ao São Paulo, no dia 27 de janeiro de 1930, mas, por motivo simbólico, data de aniversário da fundação da cidade de São Paulo, o documento oficial ficou datado de 15 de janeiro de 1930. Com muitos títulos conquistados desde a primeira década de sua existência, o São Paulo Futebol Clube, na década de 1960, passou a investir na construção de um estádio até hoje gigantesco, o Cícero Pompeu de Toledo, popularmente chamado de Morumbi. O uniforme oficial do São Paulo é camisa branca, com 2 listras horizontais em vermelho e preto, short branco e meias brancas com listras horizontais iguais às da camisa. O segundo uniforme é short e meias pretas, acompanhados de camisa vermelha com listras verticais,